Só um segundinho para você dar um alô. Peraí. Ainda não Nicolas, eu está. tendo problema para gravar hoje. Não estou conseguindo. Hoje ele está travando. Não está gravando, não. O Rafa vai gravar? Não, ele O precisaria Rafa ser a está partir sem do seu, computador. né? Ele está sem computador. Ai, eu estou resolvendo. Só um minutinho. Vou tentar aqui resolver Certo. para a gente grava. Lico, então a gente vamos fazendo assim, você vai fazendo a primeira fala para a gente começar no horário, né? Enquanto ou a gente dá 5 minutos, que é o tempo aqui, para que o Rafael mandou Não, uma mensagem. vamos trabalhando. Né? Deixa eu só ouvir o que o Rafael colocou. Então, boa tarde para todos e para todas. Hoje nós vamos continuar a ler aqui o nosso livro Arco-Íris do Desejo. Eu sempre não, agora durante a pandemia, eu comecei a ficar meio estranho, sempre que eu mostro um livro. Está tudo tão online, tão internet, que eu mostro o livro, pego no livro e fico alguma coisa diferente. Mas, né, o livro, ainda temos aquele fetiche, inclusive, com... Beleza, cara, vamos e o livro tentar que a gente já aqui. trabalha Eu tô terminando de exportar, para todos e para todas como aqui, esse vídeo vai ser mais suporte, curto, também digitalizado. ele é mais né? rápido, né, para exportar. Olha só, eu estou mais uma Tô vez terminando de exportar aqui e a gente Centro de vai... Teatro do Oprimido. E eu vou Não sei se dá colocar pra ver uma aqui, caixinha de som aqui para ver se com a fica legal foto o do som, tá bom? Augusto Boal. O CTO, ele está com a campanha Viva CTO, que eu quero muito que todos aqui, se puderem, obviamente, auxiliem a Casa do CTO na Lapa, no Rio de Janeiro, porque é um espaço cultural, como todos os outros que estão fechados, e provavelmente será o último a abrir quando o novo normal voltar. Inclusive, a gente está em uma campanha para que o Senado vote o projeto de lei de emergência cultural, que inclui um valor mensal para a gente conseguir pagar água, luz, funcionários dos espaços culturais que estão fechados. Já foi aprovado, basicamente, por unanimidade na Câmara dos Deputados, a exceção é o Partido Novo, que governa Minas Gerais, né? O Novo é um partido neoliberal e eles entendem que não se deve ter apoio para a emergência, né, cultural durante a pandemia e outros setores também. É aquele partido das empresas, e aí eles votaram contra. Foi o único, se eu não me engano, o único partido que diretamente votou contra o apoio aos espaços culturais, aos artistas de rua, grupos de teatro, e todos os outros votaram. E agora, na quinta-feira, vai para o Senado, que é para ser aplicado em cultura. Só que esse fundo, ele para sair, como obra, qualquer outro, ele sai através de projetos. Alguns estados têm projetos, têm programas, alguns municípios, outros não, e esse fundo acaba ficando, né, com a sua dotação orçamentária parada. Então, a Benedita da Silva e a Jandira Fegali, elas, com cadeias internacionais, são grandes conglomerados do evento, e provavelmente estas vão ter condições de voltar. Os teatros que pertencem aos bancos, Banco do Brasil, Caixa Cultural, esses também eu acho que voltam. Mas então tem essa lei, vai ser quinta-feira, e eu espero bastante que o Senado siga, né, os deputados, aprove, e depois vai para a sanção presidencial, que pode vetar ou aprovar e ela começar a ser distribuída. Então, o CTO, né, é um desses espaços, fica na Lapa. Nós fundamos o CTO, tem uma história bastante complexa, mas essa história começou em 1986, né, quando o Boal fez uma oficina de formação conosco, com os animadores culturais,
das escolas do Rio de Janeiro, os CIEPs, e, a partir daí, o Teatro do Oprimido chega ao Brasil de uma forma estruturada, né, com esse nome, que ele foi criado fora do Brasil. Esse termo foi cunhado a primeira vez em 1973 e foi publicado o livro com o nome em 1974, na Argentina. Dali foi para Portugal, Portugal, França. Então, volta para a gente, né, o que nunca deveria ter saído daqui, que foi o Teatro Oprimido e o Boal. E falando já em Portugal, falando em França, esse livro, ele também é, se eu não me engano, uma tradução do francês. Eu tenho ele em francês e, inclusive, queria comentar já algumas coisas, que ali o Boal fala muito de diretor, o ator, né? Eu penso que não utiliza a palavra coringa, professor, facilitador ou participante devido à tradução mesmo. Eu acredito que na França, durante os seus laboratórios brasileira, e talvez a civilização, o tradutor da civilização, tenha feito ipsis literis. Então, estava o diretor no livro em francês e no nosso livro em português também o diretor e não o coringa, o professor. Acho que é uma observação que vale a pena. Não sei se a doutora Antônia Pereira, que fez também o Arco-Íris de Desejo com o próprio Augusto Boal e estudou bastante tempo na França, com o CTO de Paris, se ela, por exemplo, sabe disto, né? Ou se essa tradução, se é uma tradução do francês para o português, ou se o livro, o Boal reescreveu ele em português. Eu não acredito, acho que veio direto já da publicação francesa para a tradução para o português. Por isso, ali vem diretor. Essa é a minha especulação. Por isso, ali vem o tempo todo o ator. Quem está lendo já deve ter percebido isso. E, repito, esse livro, ele para mim, quando eu propus à equipe para fazer a sequência dele após o Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas, é porque a teoria dele explica o que é o espectro ator e também como funciona o coringa, né? Se você trocar o diretor por coringa, você vai entender a função do diretor ou a função do coringa são as mesmas. E é ali que ele vai explicando, nesse livro, exatamente como qualquer exercício do Teatro do Oprimido deve ser feito e como um fórum também deve ser coringado, né? E eu acho que esse livro ele traz exatamente esse início, é o coração, né, da passagem da poética do oprimido para a forma de você ministrar um trabalho de teatro do oprimido e todas as suas técnicas. Aqui já tem, basicamente, desenvolvido o teatro-imagem, aqui tem, né, todas as técnicas de ensaio ao final do livro, tem a dramaturgia também do teatro do oprimido. É nesse livro que ele fala da crise chinesa, que a gente usa tanto, né? O César me mandou um zap. Gente, onde é que está a crise chinesa? Qual é o livro que o Boal explica? É no Arco-Íris, né? Aliás, eu queria pedir à professora Kelly Zi, de Taiwan, se a doutora Kelly poderia depois confirmar se essa palavra crise em mandarim ela quer exatamente dizer, como o Boal coloca aqui, perigo e possibilidades, né? É interessante se a Kelly depois, não precisa ser hoje, tá, Kelly? No próximo encontro você trazer isso para a gente. Então, gente, a equipe, né, está colocando aí esse desafio, tanto para a própria equipe quanto para vocês. Quando a gente percebeu que a parte 2 é a parte prática, nós entendemos que seria muito difícil, pelo menos ninguém havia tentado até então, mostrar os exercícios
virtualmente. E aí depois, até na quinta passada, numa mesa que eu participei com a Bárbara Santos, a Bárbara comentou, né, que ela fez pela primeira vez uma oficina de teatro oprimido online. A primeira vez. Ela também nunca havia feito isso. Uma paixão e um tablado, e já que precisa de dois seres humanos, ele vai dizer que o ser humano ele é formado, né, de sensação, emoção, razão, é um ser movente e também é sexuado, e que é impossível você agir, fazer qualquer coisa, sem que tudo isso funcione ao mesmo tempo, né? E, por último, ele vai dizer o que é o ator. Ele vai dizer que o ator, né, é um ser humano, óbvio, né, que tem, enquanto ser humano, uma grande panela de pressão, uma grande potência, né, mas que, no seu dia a dia, usa algumas coisas que tem dentro para a sua personalidade, no seu dia a dia, em casa, família, amigos, né? Mas quando ele pisa no palco, ele tem que guardar a personalidade dele e pegar os personagens tipo. Todo personagem que tem paixões muito fortes, né? Que tem quase que uma doença de tanta paixão, é tanta força que ele acaba ficando adoecido, cometendo algumas ações que talvez não cometesse somente com a sua personalidade. Só que o ator, né, quando termina o espetáculo, ele vai e pega aqueles personagens de Nelson Rodrigues, os personagens de Shakespeare, ele pega aquilo e volta para dentro, guarda aquela voz, aquela cara, aquele jeito, né? Ele guarda aquilo tudo e começa a sorrir de novo, fica com o seu anjinho da sua personalidade. Só que se o ator pode fazer isso, guardar, né, os personagens loucos, tipos, ele pode também, de uma forma ou de outra, se a personalidade dele não é boa, se é uma personalidade doente, fraca, e ele mesmo não gosta daquilo, ele pode soltar um pouquinho das personagens, juntar com a sua personalidade e tentar melhorar a sua personalidade, tirando um pouco da chamada, digamos assim, né, patologia dessa personalidade que não permite fazer algumas coisas. Então, a partir desse conceito, é que o Boal, então, vai experimentar, né, vários jogos, exercícios que ele já vinha executando, tanto no Arena quanto nas oficinas de teatro oprimido na América do Sul. Ele vai experimentar, né, junto com Cecília Tumin, em Paris, durante 2 anos, em um ateliê que acabaram chamando de o Arco-Íris do Desejo.
Ele vai, então, aplicar todas as técnicas que ele já havia desenvolvido e vai desenvolver 2, 3, se eu não me engano, novas técnicas, especificamente o arco-íris, o tira, e eu acho que tem mais uma ou duas que eu não lembro o nome, que ele nunca tinha feito antes, né? E aí nós começamos, no último encontro, a falar dessas técnicas. Antes disso, o Boal vai lembrar que precisa, né, de preliminares antes de você aplicar o jogo ou a técnica do arco-íris do desejo, qualquer uma delas. E aí ele fala dos vários modos, do baixo e lento, do rápido, da feira, que é quando fica falando todo mundo e o protagonista circulando entre, do modo ágora, também do fórum relâmpago, né, para não dar tempo, entrando uma alternativa atrás da outra, uma alternativa atrás da outra, o pare e pense, que aí na hora de fazer o ato, para, pensa e depois age a partir do que você pensou. Então, temos todos esses modos, né, que é importante entender antes de trabalhar qualquer técnica, porque aí você, quando estiver facilitando, você pode, de uma forma ou de outra, recorrer a alguma coisa quando percebe que não está muito bem resolvida. A outra coisa que eu acho bem interessante também é que sempre a gente tem que lembrar, começa de alguma história ou fato, né, que tenha ocorrido com você, ao qual ele vai chamar de improvisação. Depois vai, eu quero contar uma história que houve comigo no meu trabalho, na minha família, no meu grupo de teatro, ou alguma coisa que está dentro da minha cabeça, que eu não consigo me relacionar. Então, vamos lá, improvisa isto. Improvisou, a partir daí já tem um núcleo, uma célula, e essa improvisação tem que ser forte, né? O coringa tem que estimular para que a gente entenda exatamente qual é a vontade, qual é o desejo do protagonista e como é que funcionam as forças antagonistas. A partir de ter essa célula, esse núcleo, várias possibilidades ele vai utilizar. Daí ele vai ter, então, técnicas prospectivas, técnicas introspectivas e as de extroversão. Então, é disso que a gente vai continuar aqui hoje. A gente já trabalhou com as técnicas prospectivas e hoje com as introspectivas. E com esse desafio, né? A equipe, não todos, alguns correram do pau, fugiram, entendeu? Estou aqui denunciando, não vou falar o nome, mas uma equipe de 15, 20 pessoas, metade falou, não, deu, meu celular quebrou, meu computador não funciona, a voz, a luz, ou seja, cada um com a sua desculpa, cada uma também, né? Mas outros guerreiros e guerreiras encararam o desafio e vou mostrar agora para vocês. E eu queria saber se, por um acaso, Rafael, Fernando, a galera aí que tem os problemas, se nós temos ou não a possibilidade dos Estamos caminhando, estamos bem. Primeiro, é importante fazer alguns informes, né? Também queria aproveitar. É importante que todo mundo saiba que a gente está gravando, certo? Está no YouTube, então a gente sempre está alertando, né? Dando essa informação. Caso alguém não queira que a sua imagem fique disponibilizada, então, no caso, nos avisa, certo? E aí a gente tira essa parte que você pode estar aparecendo. O caso também pode ser você desligar a sua câmera. Lembrar também de desligar as câmeras todas, tá bem? Bem, nesse momento a gente está aqui com 84 pessoas, né, acompanhando aqui no Google Meet. Então, nesse dia de hoje, como o Lico bem falou aí na introdução, a gente está aqui nessa parte que é a parte prática do livro O Arco-Íris do Desejo, e a gente também está lançando um desafio para vocês. Então, para quem entrou depois, eu vou reforçar que, no caso, a gente fez um convite semelhante ao primeiro livro, quando a gente finalizou o primeiro livro, que é as pessoas compartilharem suas experiências. No caso, algumas pessoas já praticaram, já aplicaram as técnicas, né, os jogos do Arco-Íris do Desejo. Então, quem tiver alguma experiência
específica que realizou, a gente queria muito que vocês compartilhassem conosco, com fotos, com relato oral, enfim, se tiver algum vídeo, porque é um registro histórico também que a gente está juntando, né? E, no caso, a gente organizou da seguinte forma, vocês podem enviar com um vídeo de até 5 minutos, com um relato, e aí, como eu falei, pode mostrar foto, pode fazer um relato, mas também vocês podem, no dia, falar. Mas, de toda forma, tanto para o vídeo quanto para o relato, no dia 8 de junho, segunda-feira que vem, daqui a 8 dias, a ideia é que vocês mandem para o e-mail do Rafael, que já está compartilhado nos grupos, tá bem? Do WhatsApp, vocês mandem para ele um nome, dizendo, eu tenho um relato para fazer, vou fazer oral. Então, não, eu tenho um vídeo, envio o vídeo até sexta, como o Lucas já avisou para a gente lá, que é de Belo Horizonte, que vai enviar. Mas aí também nós pensamos uma segunda parte para esse dia, certo? Que vai ser o quê? A gente vai fazer o nosso texto sentido, a gente vai fazer um sarau. Então, se você participou dessa etapa do Arco-Íris do Desejo e quer fazer, promover, enfim, compartilhar alguma expressividade conosco, através de desenho, pintura, música, poesia, alguma performance, você também pode produzir um material em vídeo e enviar também. Ou então, no dia, você apresenta, certo? Aí, no caso, é importante saber também que, para a gente, é importante a antecedência, porque a gente organiza os tempos também. Lembrando que todas essas situações, a gente está marcando um tempo de 5 minutos, certo? Então, a gente quer fazer um grande festival nessa segunda-feira, no dia 8, vai ser uma grande festa, né? Então, com compartilhamento de experiências em Arco-Íris do Desejo, então, experiências que vocês viveram, e, de um outro lado, uma segunda parte que a gente vai fazer vai ser o texto sentido, com o que vocês sentiram lendo tudo isso, sim, enfim, vai ser essa síntese, né? E aí também, como bem disse o Lico, nós estamos hoje promovendo entre as pessoas da organização esse momento também. Então, a gente está nessa prática. Hoje eu vi um companheiro falando algo interessante, que é assim, essa dificuldade que a gente está tendo agora com relação a gravar vídeos, a acessar os equipamentos e tudo, é também um momento da gente tomar conta disso, desse modo de produção que é da nossa imagem, né? Então, nada melhor do que a gente também ir nessa prática. Então, estamos nesse engatinhar, mas a gente já está numa velocidade também bem avançada, né? Então, hoje, a provocação que foi dada para as pessoas que estão na organização é que a gente gravasse vídeos, e esses vídeos das técnicas, né? Então, do livro do Arco-Íris de Desejo, na semana passada, nós tivemos a apresentação de alguns relatos, e aí foi exatamente das técnicas prospectivas, como foi aí falado. O livro, ele está dividido em 3 momentos dessa parte prática. Tem a teórica e essa parte prática. Da prática, a gente tem técnicas prospectivas, as técnicas introspectivas, e a gente ainda vai ver as técnicas de extroversão. Hoje, a metodologia que a gente vai realizar vai ser exatamente da exibição de vídeos, onde as pessoas que compõem a organização vão apresentar. Então, a gente vai ter aqui 10 técnicas que vão ser apresentadas. Então, a gente vai ter a técnica antagonista, que vai ser pelo Fernando Leão, a imagem analítica, pela Núria, o circuito de rituais e máscaras, pela Michele, a imagem do caos, pela Taína, a imagem dos tiras na cabeça e de seus anticorpos, a técnica pelo Lico, pelo Fernando, a imagem do Arco-Íris do Desejo, Lico, a imagem da tela, com Simone, e imagens contraditórias das mesmas pessoas, na mesma história, pelo Rafa. Então, essas técnicas estão todas no livro. É importante a gente dizer também que a gente está a cada momento tentando descobrir e aprofundar uma metodologia que faça com que as pessoas se voltem para a literatura, para os livros, para conhecer esse método, né, o método do teatro do oprimido, através desses livros, que são livros que têm aí o registro tão bem escritos pelo Boal. Para isso, a gente está mobilizando essas forças, essas energias, tá bem? Então, a gente vai ter a exibição de vídeos, então a gente vai ter um bloco, vamos ter em 2 blocos, certo? A gente vai ter um primeiro bloco que vai ser exibido e depois um segundo bloco. Então, a gente está aqui, aí eu vou pedir só a confirmação aqui do Rafa, se está ok para exibir. Vanessa, só faltou falar do nosso formulário de aproximação. Claro. Fiz no outro, e também precisa muito, muito, muito que as pessoas preencham. Perfeito. Gente, como eu falei, a gente está nesse processo, que é um processo muito rico de aprendizado também, desse procedimento aqui metodológico de fazer um trabalho à distância, com teatro, né? E a gente, dentro desse processo, uma das
formas que a gente pensou de aproximação com vocês, com agora essas 90 pessoas que estão nesse momento aqui conosco no Google Meet, e as diversas que depois acompanham essa gravação pelo YouTube, é que a gente lança um formulário, que é um formulário de aproximação, e para a gente é um elemento muito rico para a gente ter a informação sobre quem vocês são, quais as práticas que vocês já realizaram, como vocês veem esse momento que a gente está realizando. Então, isso faz com que, obviamente, a gente vá ampliando o nosso trabalho, desenvolvendo melhor, mas também que a gente tenha essa escuta. Então, aqui também a gente tenta sempre, o Lico entra aí 20 minutos antes, 30 minutos antes, e a gente tem esses momentos, como no dia 8, que a gente vai ter para uma reverberação, como ecoa em vocês. Mas, para a gente, esse registro escrito é fundamental. Então, a gente lançou um primeiro, quando a gente estava encerrando exatamente Poéticas, e agora a gente vai lançar mais um. Então, vai ser divulgado a partir do Classroom, que a gente também sempre está potencializando o Classroom, porque é um momento também que a gente tem de outras formas de troca, né? E aí, no caso, também pelo WhatsApp, nos grupos do WhatsApp. Então, a gente pede muito que vocês respondam, assim, pega um tempinho e respondam, escrevam, porque a gente também, como o Lico falou, a gente vai dar continuidade a essas atividades a partir da estética. E aí, quem já tiver inscrito, não precisa se inscrever novamente, mas a gente precisa desse retorno de vocês, certo? Para a gente é muito interessante. Então, número 1, semana que vem, segunda-feira, o compartilhamento das experiências, de quem já teve experiência aí, concreta, prática, com Arco-Íris do Desejo. 2, quem quiser, né, compartilhar conosco também suas sensações, então, texto, sentido, poesia, música, o que quiser, cena gravada, performance, e o nosso formulário de aproximação, que é importantíssimo, tá bem? A gente está muito contente, muito feliz, a cada momento, com esses aprofundamentos, com essa possibilidade de estar fazendo essa troca, né, de conteúdo. E aí, porque a gente também, a partir desse livro, do conteúdo do Arco-Íris do Desejo, como o Lico falou, né, dos espectadores, dos coringas, de imaginar também que a gente está aí possibilitando, né, um outro mundo realmente é possível. E a gente está num momento aqui muito peculiar, que é esse desse isolamento social, entre aspas, né? A gente não está isolado socialmente, né, Lico? Estamos em contato, mas dessa questão da pandemia que a gente está precisando ficar em quarentena. Então, vamos aí, Rafa, como estamos? Vamos lá. Ok. Vamos então à experiência. Vai, Rafael, contigo. Ótimo, a gente aguarda com ansiedade. Gente, o Rafael é um expert expert do estudo. Boa. Oi, gente, eu sou Fernando e tenho um desafio para enfrentar aqui, que é apresentar para vocês uma síntese da imagem antagonista, que é uma das técnicas introspectivas que o Augusto Boal apresenta no livro O Arco-Íris do Desejo. Isso num tempo bem curtinho. Então vamos lá, uma observação geral, certo? Introspecção está relacionado às técnicas em que o protagonista faz uma busca reflexiva sobre o que ocorre no seu íntimo. E a segunda observação é que essa técnica ou essas técnicas, elas são trabalhadas sempre na relação entre o protagonista e o antagonista. Então, embora no conflito existam outros personagens, mas a gente sempre vai focar nesse conflito principal, nessa relação dual entre protagonista e antagonista. Tá bem? São 8 etapas. Então vamos lá. A primeira etapa se chama a imagem de si mesmo. Como é que se dá essa primeira etapa? O diretor convida os participantes a fazerem um círculo, eles definem ali um sentimento,
o medo, por exemplo, e pede que os participantes se virem para fora do círculo, tá? Ali eles vão imaginar estar diante de uma pessoa que lhe causa medo. E assim como vão imaginar como o corpo vai reagir diante dessa pessoa, dessa situação de medo. Imaginaram? O diretor pede para que todos voltem para dentro do círculo e que possam ali, ao mesmo tempo, apresentar a sua imagem com o seu corpo diante daquela situação. Então, todo mundo ali faz a sua imagem. Segunda etapa, a formação de família de imagens. É simples, né? O diretor pede para que todos, mantendo a sua imagem, possam observar as imagens dos outros participantes e assim se aproximem daquelas que guardam maior semelhança e se distanciem daquelas que são diferentes. Tá? Terceira etapa, a escolha das imagens. O diretor pede que o círculo de participantes possa escolher em cada uma da família das imagens uma imagem que sintetize ou uma imagem que melhor represente aquela família. Quarta etapa, a dinamização. Então, essa etapa tem algumas fases. Primeiro, o diretor vai colocar todas as imagens ali diante do círculo de participantes, né? Essas 4 imagens ou 5 imagens escolhidas como representantes da família. Todos vão ali estabelecer uma relação com aquela imagem, ou seja, olhar para aquela imagem, ver o que aquela imagem te sugere, né? E vão poder fazer alguns comentários objetivos sobre aquela imagem. Depois disso, o diretor vai pedir que essas imagens escolham um ritmo para que elas comecem a se movimentar a partir do ritmo que é inerente àquela situação. Depois, o diretor, além do ritmo, pede que a imagem acrescente uma frase que poderia ser dita naquela situação. Depois, o que é que o diretor faz? Ele pede para que essa imagem do protagonista oprimido vá se transformando, se metamorfoseando na imagem do antagonista opressor. A imagem vai fazendo isso, depois o diretor acrescenta mais um ritmo e acrescenta mais uma frase. Tá bem? Passamos à quinta etapa. A quinta etapa, o diretor vai pedir que os participantes que estão no círculo possam olhar para aquela imagem do antagonista e possam se identificar ou simplesmente reconhecer que opressor é aquele ali e quem é que quer substituir essa imagem do opressor. Então, os participantes do círculo podem substituir a imagem do opressor, do antagonista, e pode se colocar diante daquele participante que agora volta a fazer o protagonista. Sexta etapa, as improvisações em 2 modos. Antagonista e protagonista diante um do outro. O diretor vai dar 4 comandos: imagem, ritmo, frase e ação, ou seja, a improvisação, né? Sétima etapa, uma segunda improvisação. O diretor vai pedir que as pessoas que estão no círculo possam ali substituir aquele participante que está fazendo o antagonista, o opressor, e que possam, mantendo a imagem do opressor, possam mudar a estratégia do opressor, possam mudar ali a técnica, talvez, que o opressor utiliza para oprimir. Isso vai dar ao participante oprimido, protagonista, a possibilidade de conhecer
o opressor e as estratégias que ele utiliza de forma mais ampla. E, por fim, a oitava etapa é a troca de impressões, o relato dos sentimentos dos participantes do grupo. Boa tarde, eu vou apresentar a técnica da imagem analítica, que é uma das mais complexas, mas também muito útil para esclarecer quando a protagonista não sabe muito bem o que se passa com ela. E tem 9 etapas. Então, a primeira etapa é a improvisação. Aí, a protagonista vai escolher quem fará qual papel e a linha a seguir. Na segunda etapa, vai fazer a formação das imagens. Então, as espectadoras vão ser chamadas para fazer 5 imagens da protagonista e 5 imagens da antagonista. Tem de ser imagens que não estejam explícitas na conversa. Tem de ser o que não foi falado. Imagens que vão debilitar a protagonista e que vão fortalecer a antagonista. Podem ser metafóricas, formadas, podem ser magnificadas. E aí vamos para a terceira etapa, que é a formação das duplas. Então vamos juntar as imagens da protagonista junto com as imagens da antagonista e fazerem duplas para passar a quarta etapa, que são as improvisações. Aí as duplas podem se movimentar, podem falar o mesmo diálogo, mas também podem introduzir coisas novas e sempre mantendo a imagem original que foi proposta. Numa quinta etapa, a protagonista vai assumir as imagens, então vai passar por cada dupla e vai se colocar do lado da atriz, imagem atriz da protagonista, e vai fazer uma espécie de eco, falar, dizer as mesmas coisas e se movimentar igual. E num ponto, a coringa pode pedir para sair, então vai ficar só a protagonista junto com a antagonista. Aí vão ficar um tempo até terem a oportunidade de transformar a realidade. Aí tem um momento de revelação e também uma espécie de metamorfose, onde pode ser transformada a realidade e dar uma resposta, uma solução ao conflito. Na sexta etapa, a protagonista enfrenta simultaneamente todas as imagens da antagonista. E na sétima etapa é o contrário. A antagonista vai enfrentar as 5 imagens da protagonista. Então, nesse ponto importante, as 5 imagens, elas podem falar ao mesmo tempo, mas não podem se falar entre elas. E aí, numa oitava etapa, tem uma nova improvisação com esse material todo. Aí voltam para a cena, a protagonista e a antagonista, para quebrar aquela opressão. E as espectadoras podem apontar quando a protagonista recair nos mesmos comportamentos. E, se é necessário, voltar para a etapa da metamorfose. E aí, já numa etapa última, é a troca de ideias. E as participantes vão falar do acontecido durante a oficina. Obrigada. Olá, pessoal, eu sou Michele e vou estar trazendo para vocês hoje uma técnica da obra do Boal, chamada Círculo de Máscaras e Rituais. Bom, ele vai partir da compreensão que diversos rituais da vida da gente sejam o uso de máscaras sociais. Quer seja para a gente se defender, quer seja para a gente evitar atritos, são comuns o uso dessas máscaras. Assim, ele vai sugerir que o proponente, o coordenador, ele escolha um participante e esse participante conte 5 narrativas de opressão. E ele vai tentar colocar em cena, em improviso, né, o protagonista, o participante que vai narrar essas cenas, em cada canto da sala, diferente, ele vai tentar traduzir um pouco do que foi essa vivência dele nessas 5 situações. Antes, ele vai falar com o grupo, vai dizer como todos devem agir, e todos vão vivenciar muito rapidamente essas cenas. Depois, o coordenador vai conversar com eles e vai perguntar quais foram as máscaras mais reveladas, o que estava mais explícito em cada cena, que máscara aparecia mais.
E o grupo vai dizer quais foram as máscaras que mais apareciam, e ele vai propor que seja novamente encenado cada cena daquela, só que dessa vez o protagonista vai exagerar na máscara, vai tornar ainda mais evidente aquela máscara. E na terceira etapa, ele vai propor que seja eleita apenas uma máscara, seja escolhida apenas uma delas, e que todas as cenas sejam novamente encenadas e que o protagonista esteja com a mesma máscara em todas as cenas. O que vai gerar, claro, uma série de situações que vão levar os coadjuvantes a terem que mudar diante da nova máscara, da máscara assumida durante toda a situação proposta. Isso tudo, gente, ele vai ensejar uma série de reflexões em todos nós, porque nós somos sujeitos plurais, né? Nós temos várias máscaras sociais, e é muito comum essas variáveis. E o protagonista vai se perceber e vai começar a entender detalhes sobre si mesmo e vai começar a se questionar o que poderia ter acontecido se eu tivesse usado realmente uma máscara social diferente naquela conjuntura. Então, essas reflexões vão ser muito úteis para todos nós. Eu peço que vocês não deixem de usar essa técnica, vale muito a pena. E é excepcional para trazer essas reflexões e todos esses starts que todos nós precisamos. Um abraço enorme. Fiquem aí com o próximo colega, falando um pouquinho sobre as técnicas tão caras que o Boal nos deixou. Meu nome é Taína, vou falar sobre a técnica Imagem do Caos, que é uma das técnicas de introspecção contidas na segunda parte do livro Arco-Íris do Desejo, do Augusto Boal. Antes de descrever a técnica, o Augusto Boal informa que essa é uma técnica muito parecida com uma outra técnica também de introspecção chamada o circuito de rituais e máscaras. Ele ainda indica que essa técnica, a imagem do caos, seja aplicada logo após a aplicação de uma outra técnica de prospecção chamada a hora da verdade. Bom, sobre a técnica imagem do caos, o Boal coloca que com essa técnica é possível visualizar as disparidades existentes na vida do protagonista, para que ele consiga corrigir ou reestruturar conforme ele julgue necessário. Então, para aplicar a técnica, Boal orienta 3 etapas. A primeira etapa é a etapa que ele chama de a formação das imagens. Então, o protagonista vai propor 5 imagens de 5 momentos diferentes do seu cotidiano. E aí, essas 5 imagens vão ser feitas por outros atores que vão contracenar com os antagonistas. Na segunda etapa, que Boal chama de a feira, essas imagens vão ser simultaneamente improvisadas. E aí o protagonista vai acompanhar, visualizar essas improvisações e vai ter a possibilidade de intervir. Então, essas improvisações vão acontecer pelo menos 5 vezes, que é o que Boal chama de rounds. Então, em 5 rounds, essas improvisações vão acontecer. No último round, o protagonista vai poder substituir quem ele quiser e vai poder ali fazer a intervenção durante um fórum relâmpago. E aí, na terceira etapa da técnica, é a etapa do debate, onde vão ser discutidas questões que apareceram durante os rounds e, sobretudo, vai poder ser discutido a participação do protagonista durante o Fórum Relâmpago. E essa é uma das 9 técnicas de introspecção contidas no livro do Boal. E essa técnica está localizada entre as páginas 171 e 172.
vou falar agora da imagem do tira na cabeça e os seus anticorpos que estão aqui neste livro do Arco-Íris do Desejo, do Augusto Boal. Então, olha, sempre começamos com a improvisação. Alguém, né, que está no grupo passa a ser o protagonista e nos diz sobre uma cena que aconteceu com ele, algum fato, e vai improvisar, vai escolher dentro do grupo o antagonista ou os antagonistas, certo? Depois, na sequência, ele vai então formar imagens. Ele vai também esculpindo o corpo dos participantes, imagens, mas imagens concretas, muito diferente dos desejos, da imagem do arco-íris do desejo. No tira na cabeça e os seus anticorpos, ele vai mostrar pessoas com as quais ele se relacionou. Por exemplo, o seu pai, a sua mãe, a avó, o padre, o patrão, a namorada, o marido, né? São pessoas. Então ele vai formar, né, essas personagens e depois ele vai se colocar ao centro e vai organizar essas personagens como constelação, né? Ele é o centro, ele é o sol ali, então ele vai colocar na distância que ele quiser e na posição também que ele quiser, curvado, aberto, no alto, embaixo, abaixado, como ele quiser, certo? Depois vai chegar próximo a cada uma delas e vai informar. Como? Dizendo assim: pai, lembra aquela vez que você me bateu com o cinto? Então, é por isso que hoje eu informo. Ou então, vó, lembra quando a senhora falou naquele dia que somente os homens é que podem? Então, vó, é por isso que hoje eu sou assim. Chefe, olha, você lembra naquele dia que eu fiz aquele trabalho e você falou para mim que eu... Então, é por isso que hoje eu sou assim. Ou então, padre, lembra quando você falou que era pecado o que eu tinha acabado de fazer? É por isso, padre, que hoje eu faço isso, é que eu sou assim. Bem, ele vai informar, então, essas personagens, né, que estão ao redor dele, ele vai até perto dela e vai falar tranquilamente. Os atores e as atrizes que estiverem fazendo essas personagens devem ficar imóveis, somente ouvirem estas informações. Na sequência, então, né, depois de ele fazer esse arranjo da constelação e informar as personagens, aí ele vai então reimprovisar com as imagens. Então ele agora vai discutir com cada tira. Desculpem. E claro, os tiras também vão improvisar com ele a partir das informações que a ele foi dada. Bem, depois a gente pode fazer ainda o modo Fórum Relâmpago, né? Na próxima etapa, na sexta, como está aqui. Estou tossindo, desculpe, mas é a garganta mesmo, nada de Covid-19, com certeza. Bem, e aí ele vai reimprovisar tudo isto, e na outra etapa, que agora na sétima etapa, vamos criar o quê? Os anticorpos. Ele, o protagonista, após essa reimprovisação, ele vai tentar criar, construir qual seria o anticorpo para que ele tira. E todo mundo que está em volta está vendo, ao perceber que já entendeu qual é a ideia, corre lá e substitui esse protagonista e vira o anticorpo dele. E assim esse protagonista vai criar anticorpos para todos os outros tiras. Ok? Tá. A partir daí, depois desses anticorpos, a gente vai então criar na oitava etapa a feira, que será essa discussão
dos anticorpos com os tiras na cabeça. E o nosso protagonista poderá circular, né, por esses vários núcleos de cena, anticorpo e o tira, e observar como é que esses anticorpos funcionam, como é que esses anticorpos reagem. Depois disso, claro, como a gente sempre faz também, é muito importante sentarmos para fazer o debate de tudo o que aconteceu ali. Na prática, o Boal agora vai explicar aqui várias ideias, mas eu colocaria uma que eu fiz também com o espetáculo O Pregador, um espetáculo que eu fiz somente com negros e negras universitárias no Rio de Janeiro, onde nós mostrávamos também quais os tiras que estavam na nossa cabeça e que não permitia que nós agíssemos imediatamente em ações racistas. Aparecia, por exemplo, a mãe, né, de uma das atrizes falando: não bota batom vermelho, o batom vermelho aumenta os lábios, você é preta, chama muito atenção, não use o batom vermelho. Ou então apareceu um colega de escola, né, que chamava de picolé de asfalto, que chamava de Benedita, né, e também, então, impedia aquela pessoa de reagir quando era assediada moralmente através de apelidos. E apelidos como macaco, como tantos que a gente vê, infelizmente, ainda hoje em campos de futebol, quando jogam banana para jogadores como Daniel Alves, né? Ainda jogando lá no Barcelona. Então, o tira na cabeça e os seus anticorpos, em síntese, é isto. Obrigado e seguimos. Valeu. Obrigado e seguimos. Valeu. Bem, gente, essa foi a nossa primeira parte, né? Aí, como foi dito aí, a gente vai ficar disponibilizado no canal do Gesto, tá bem? E agora a gente vai para a segunda parte. É com você, Fernando, que vai compartilhar, ou é Rafa? Eu não sei. Boa tarde. Eu vou tentar compartilhar aqui do meu. Certo. Chico, quer fazer algum comentário entre essas duas partes? Não, dizendo que gostei bastante mesmo. O desafio foi lançado e quem pegou segurou o touro à unha. Está indo. Só alguns comentários, Vanessa, muito rápido, né? A sua tela, Nico, por favor. Tá. A sua tela. Porque está muito para cima. Para a gente ver você direitinho na gravação. Isso, pronto. Pronto, tá ótimo. Melhorou? Sim, pode falar. Ok, desculpa. Não, é que eu estava lendo e vi algumas mensagens, como, por exemplo, no livro, a tradução na edição mexicana, o Castelã, ele diz que tem muitas diferenças e foi a partir do Brasil que foi feita a tradução. E o Dariel já fala que na tradução que ele tem, a imagem do caos é bem diferente, a maneira que está escrita, né? Então, vocês vejam, tradutor, tradutore, traitore, né? Ou seja, toda tradução já trai, com certeza. Mas super bacana, estou gostando, estou louco para ver a parte 2. Vamos lá. Dá para passar? Vamos lá? Então, vamos lá, gente. Vou tentar daqui. Olá,
eu vou apresentar a técnica Arco-Íris do Desejo, que dá nome ao livro. Então, o Arco-Íris do Desejo sempre é a ideia de você ter que contar uma história, e aí você vai organizar, vai montar as imagens, né, dos seus desejos em relação àquela história. Então, você vai montar 7, 8 imagens, né? Vai colocá-las todas depois ao fundo, tipo na parede, encostadas uma ao lado da outra, e vai explicar para elas, para cada uma, né, o que você o que aquele desejo é. Olha, eu sou violento por isso, eu sou muito calmo por isso, sou meio covarde aqui. Olha, eu gostaria de ser mais carinhoso, ou isso ou aquilo, ou seja, você vai montando cada desejo. E a pessoa que está fazendo esse desejo vai ouvir e vai trabalhar com a informação que você deu para ela. Isso posto, né, a gente pega a sua cena, você, protagonista e o antagonista, e vai pedir para que cada um dos seus desejos contracene com o antagonista. Você vai escolher qual que você quer, a ordem que você quiser. Eles vão vir da linha do fundo e vai discutir e volta para a linha do fundo. Depois dessas 7 improvisações, né, você vai montar em torno do antagonista os desejos, como você quiser. Aquele que você acha mais potente, mais perto, ou que você não gosta tanto, mais longe, não importa. Você vai colocar ele. E vai ver como todos eles contracenam com o antagonista ao mesmo tempo, diferente da outra etapa. Depois disso, eu peço a você para ficar atrás do antagonista ou ao lado e ver, né, do ponto de vista dele, como os seus desejos discutem com ele na cena que você mesmo criou. Por último, eu também posso pedir ao antagonista para sair, você entrar no lugar dele e discutir, dialogar com seus próprios desejos. Posso ainda montar o modo ágora. Você sai, você é protagonista, e os seus desejos vão conversar, discutir entre eles mesmos. A técnica, basicamente, ela é estruturada desta maneira. A ideia é que você veja, né, como é que cada desejo seu tem um comportamento diferente com o antagonista. Este é o arco-íris do desejo. Eu gosto muito dessa técnica, inclusive utilizei na montagem do espetáculo O Pregador. Eram somente atores negros, atrizes negras também, né? E que nós queríamos mostrar quais eram os desejos que cada personagem possuía quando era confrontada numa cena racista. É isso. Espero ter contribuído aí com essa ideia da equipe, né, que fez esse desafio para cada um de nós fazermos em 3 minutos, explicarmos somente em 3 minutos cada uma dessas técnicas. No caso, o Arco-Íris do Desejo, uma técnica introspectiva e que dá nome ao livro que a gente está lendo. Valeu? Obrigado. A imagem-tela faz parte das técnicas introspectivas. É especialmente indicada para o estudo de relações entre 2 pessoas. Se baseia no fato de que, quando nos relacionamos com alguém, inevitavelmente projetamos sobre esse alguém a imagem que não lhe é igual e, às vezes, nem sequer parecida. Essa técnica tem 3 características: o filtro, o biombo e o escudo. No filtro, tudo que a outra pessoa disser ou fizer será filtrado e traduzido por esse filtro. No biombo, a imagem da tela não permite que a imagem real seja vista.
E no escudo existe a possibilidade de adotarmos o comportamento da imagem que nos foi projetada. Essa técnica, ela está dividida em 7 etapas. A primeira etapa é a improvisação, aonde se improvisa normalmente e é convidado os espectadores para serem testemunhas. Eles vão observar, vão fazer anotações, para que na 7ª etapa essas ideias possam ser dialogadas. A segunda etapa é a formação da imagem-tela. Cada um esculpirá diante do outro a imagem projetada, como foi que você viu esse outro, ou seja, com todos os entraves do diálogo entre vocês, com todas essas questões. A terceira etapa consiste na improvisação com a imagem-tela, ou seja, os atores tornam a improvisar naturalmente, só que dessa vez, todas as vezes que quiserem pedir para falar, eles vão ter que pedir para essa imagem projetada falar. Ou seja, vai dizer, diz para ela que, e aí essa imagem dela vai filtrar e vai traduzir aquilo que foi dito. A 4ª etapa é a autonomia, aonde os protagonistas e os antagonistas, eles saem de trás dessa imagem e ficam observando. Na 5ª etapa, os protagonistas retomam. E aí, retomando, eles vão resolver as questões que ficaram pendentes lá por conta dessa imagem-tela. A 6ª etapa é uma imagem giratória, ou seja, é uma parte opcional e, na essência, 3 participantes assumem o lugar do protagonista, dando em sucessões conselhos sobre como abordar o antagonista. E a 7ª etapa, como já foi dita, é o momento da discussão sobre todas as ideias, sobre tudo o que aconteceu. Oi, gente, boa tarde, boa noite. Eu vou fazer um resumo da última técnica dentre as técnicas introspectivas do arco-íris do desejo, que é as imagens contraditórias das mesmas pessoas numa mesma história. Essa técnica, ela consiste na improvisação de um ator ou atriz protagonista e antagonista. A protagonista ou protagonista que propõe a história a ser, o diálogo a ser improvisado. Vai ser dividido em 3 etapas. A primeira etapa é uma etapa de sensibilização da atriz ou ator antagonista. Ela só é necessária caso o antagonista não conheça, não esteja inserido na história que o protagonista escolheu, no diálogo que foi escolhido. Por exemplo, se é um casal que está ali atuando essa história, não é necessário, porque provavelmente já conhecem os elementos que estão por detrás dessa história. Depois dessa fase, se precisou ou não fazer a sensibilização, tem a parte de improvisação, que é uma simples improvisação desse diálogo, e depois a terceira etapa e última, que é a etapa de construção das imagens, né? Que são justamente as imagens das pessoas que surgiram na improvisação do diálogo. O diretor, o coringa que está aplicando essa técnica, ele fica atento a todos os nomes, todos os personagens que surgem durante esse diálogo, para que no momento de construção das imagens, ele pede um a um que o protagonista e antagonista construam essas imagens dessas pessoas que surgiram. E é nesse momento que se trabalha com a ideia do jogo, de se mostrar as diferentes visões, as diferentes imagens que cada um, protagonista ou antagonista, tem das pessoas, das mesmas pessoas que foram citadas nessa história. Porque a gente tem visões diferentes das pessoas com que a gente fala. E aí, depois que foram construídas essas imagens, né, as imagens são construídas mutualmente, ao mesmo momento, pedindo-se com que tanto o protagonista quanto o protagonista não evitem olhar ao máximo as construções de cada um. E aí você pede para que todos que estão ali analisem, né, a distância, as expressões diferentes que surgiram ali, enfim, todos os elementos que essas imagens apresentarem de contraditórios. E aí
para finalizar, só para ilustrar rapidinho, o Boal traz uma história, né, de quando ele aplicou em Berlim, em 88, de um casal que foi improvisar uma história, e dentro dessa história surgiram duas personagens amigas da mulher do casal, um casal de homem e mulher. E a mulher foi montar a imagem dessas duas amigas, e ela construiu a imagem dessas duas amigas protegendo-a do seu companheiro. O companheiro, na hora de montar, ele falou que queria fazer a mesma imagem, porque às vezes as pessoas, a imagem ia ser igual. O Boal não aceitou, né, essa proposta do homem, e insistiu com que ele criasse. Ele criou, e quando ele criou a imagem, ele justamente criou uma imagem das duas mulheres atacando. Então, da mulher eram as duas mulheres protegendo ela, e do homem eram as duas mulheres atacando ele. E quando, para o espanto do Boal, quando ele terminou de montar essa imagem, ele falou, tá vendo? As duas imagens são iguais. Aí o Boal virou para ele e falou, você acha que essas duas imagens são iguais? Aí o homem respondeu, bom, elas não são iguais porque ela mentiu a imagem dela, ela mentiu na construção da imagem dela. E aí se evidencia, deixa bem claro, né, essa diferença de visão entre o homem e a mulher em relação a esses personagens. E aí dá pano para muita discussão. Espero que tenha sido, que vocês tenham conseguido entender essa técnica através desse relato. Um abraço, um beijo para todas e todos. Bem, gente, que maravilha, fim. Maravilha. Esse foi o compartilhamento, né, assim, a proposição que foi lançada para todos que estavam na organização, e aí a gente tem aí essa representação muito bem feita, a apresentação das técnicas. Aí eu queria já falar para o Lico, né, para ele fazer um comentário, e aí, no caso, também saber que o Dariel falou dessa diferença da tradução, então ele colocou aí, escrito no chat, mas também queria convidá-lo para ele se preparar e fazer um comentário sobre como ele percebe essa diferença. Então, você fica já convidado aí, Dariel, para falar, certo? Para compartilhar conosco essa diferença que você percebeu da tradução. Então, vamos lá, Lico. E também o Castelã, acho que é Castelã, que diz que na tradução do México existem muitas diferenças. E também acho que é bacana falar, porque o grupo de estudos é isto, né? O grupo de estudos é discutir o texto, discutir as edições. Eu lembro que lá atrás eu falei que vale muito a pena você comparar edições. Naquele livro, Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, tem pelo menos 5 edições diferentes, né? E várias reedições durante o período de 74 até agora. Estou falando só das brasileiras, mas você tem em todas as outras línguas, mais de 40 línguas. Por exemplo, a Kelly, a Kelly Z, ela fez a tradução desse livro do Arco-Íris para o mandarim. Tem a versão francesa, eu tenho a versão uruguaia, se eu não me engano, argentina e espanhola. 3 editoras completamente diferentes. Eu tenho do Arco-Íris, né? Estou falando diretamente do Arco-Íris. Então, acho que vale a pena a gente comparar, porque, repito, a tradução, às vezes, trai ou atualiza. Eu acho bem bacana. Então, Vanessa, não tenho muito comentários específicos, né? Porque, basicamente, as pessoas tentaram relatar, transformar a leitura numa coisa viva, várias vozes, várias imagens, e eu particularmente gostei muito mesmo. Só lembrando que, para mim, é no Arco-Íris que Boal vai realmente falar sobre uma oficina. Ele segue, né, o que pode ser feito, o que não pode, dá exemplo, como o Coringa funciona, como o Coringa interpreta, como o Rafael foi o último agora a dizer, né? Dá margem a muitas interpretações. Esses exercícios, todos do TO, não só do Arco-Íris, depende muito dessa facilitação. Pode ir para uma visão mais política, pode ir para uma visão mais artística e até para uma visão mais terapêutica. Por isso é esse método de teatro e terapia. Então, nesse sentido, eu creio que foi super bom, super bem,
não há nenhuma questão, né? Quem teve alguma dúvida, ou se tem, pode tranquilamente ver aí no livro, a gente sempre coloca o trecho que vai ser lido, né? Então, assim, dúvida, questões, nenhuma, a não ser a felicidade que eu estou de ver. Eu queria fazer um comentário, Lico, para compartilhar com essas suas observações. Em 2003, eu participei em Santo André de um encontro de coringas, que foi promovido lá em Santo André pelo Armindo, né? E que tinha a presença de todos os coringas e tudo, do próprio Boal. E aí, no caso, também, é muito interessante perceber esse momento que a gente está agora aqui de estudos, onde as pessoas que apresentaram os vídeos falaram sobre os exercícios e como cada um que está aqui já pode ter aplicado algum desses exercícios, jogos, as técnicas. E pensar que é muito bom a gente poder trocar também a experiência de como foi a realização daquele jogo, daquele exercício. Até alguém colocou aqui no chat dizendo, tomara que na pós-pandemia a gente consiga se encontrar e fazer essas práticas, né? Então, assim, a gente sabe muito bem também que essa questão do que a gente vai aplicar, é importante que a gente também participe, né? Que a gente viva o jogo, viva a técnica, viva o exercício, para que a gente também conheça os percursos que passam por dentro de nós, né, da nossa cabeça, das nossas sensações. Então, é muito interessante que a gente possa fazer esse exercício da prática, né, para que a gente também tenha esse momento que foi muito significativo do compartilhamento aqui de todos os organizadores, né, foram provocados e apresentaram. Aí eu creio que seria bom a gente convidar o Dariel para comentar sobre a tradução, pode ser, Lico? Claro. Vamos fazer isso? Então, vamos, Dariel, você pode compartilhar agora? Castelã também, o Castelã. Castelã também, então pronto, Dariel, por favor. Sim. Oi. Olá. Sim. Oi. Olá. Então, sim, a verdade, a imagem do caos tem duas etapas no livro no espanhol, né? A primeira etapa, você vai fazer a improvisação de uma situação onde você, como um almoço familiar, uma situação que tenha muitas pessoas, né? E onde haja acontecido alguma situação importante, alguma conversação, algo. E ele vai, depois da segunda etapa, o protagonista vai a dar um caráter, como um personagem, a cada papel. Né? Por exemplo, em um almoço familiar, acho que falam um almoço, né? Ou uma cena, ele vai escolher o pai, e o pai como um personagem, não o capitão. A mãe vai ser... vai ser outra característica, né? Santa Maria, eu não sei. E assim vai ser cada característica, cada personagem. E depois... Essa é a segunda etapa. E depois vai o protagonista. Dariel, tem como você ver se esta edição, se está escrito na anticapa, se ela é uma tradução do francês ou se houve uma revisão da Cecília, por exemplo, ou do Maurício Cartum, que é o tradutor do Boal para a Argentina, o dramaturgo, ou se talvez, não sei, tem como está escrito, de onde veio a versão, a tradução foi feita do original francês, ou se houve revisão. Tem como saber? A editorial é Alba. Alba é da Espanha, né? Alba, sim, é da Espanha. De Espanha, Barcelona. Mas tem o time do Instituto Boal, né? Tem uma menção ao Instituto Boal, por isso, não sei. Mas é do Barcelona, espanhola. Sim, então, eu acho que a técnica é outra, não? É diferente. Talvez. Obrigado, Dariel. Dariel, muito rápido, explica aí a máquina, né? A máquina, então, o convite de sinestesia, a cola de trato do oprimido da gente, é criar uma máquina, cada um enviar a gente uma máquina da pandemia, né? Um movimento, um gesto repetitivo e um som repetitivo. Né? Por exemplo, a máquina da pandemia, não? Como eu vivia a pandemia, por isso
Sim. Então, você envia sua máquina da pandemia e a gente depois vai fazer aí um negócio audiovisual para compartilhar, né? Ok. Isso, galera. Manda Obrigado. outra vez, Ariel, o e-mail, o link para quem vai mandar essa imagem, por favor. Pronto. Muito obrigado. Um abraço aos companheiros do Chile. Abraço, irmão. Que maravilha. Edgar Castelã, por que no México é diferente, rapaz? Diga aí. Deixa eu ver se ele ainda está aqui. Ele está, eu estou vendo a imagem, só que o áudio ele tem que dar volume. O microfone teu está aberto, Edgar. Faz uma coisa, tira o fone de ouvido e tenta falar direto. Às vezes acontece isso. Tira o fone, Edgar. Tira o cabo, tira tudo e fala direto. Está aberto o microfone dele, eu estou vendo a imagem dele, mas por algum motivo não sai o som. Você já tirou o microfone e o fone? Entendi. Coisas de tecnologia, Edgar. Faz o seguinte, grava o videozinho, aceita o desafio e manda na edição do México, manda por e-mail que a gente coloca depois, ou na quinta-feira que vem. Se der, você nos fala isto. E quem mais também tiver outras edições, né? O Edgar mostrou a capa, mostra outra vez a capa da edição mexicana que você estava mostrando, Edgar. A capa azul, não é isso? O livro azul. Eu não sei se ele também está me ouvindo agora. Bem, isso, olha lá. Estão vendo aí, gente? Olha lá. Esse aí, como está no telefone, ele pode compartilhar também, né? Uhum. No grupo. Perfeito, perfeito. Obrigado, Edgar. Então, gente, a outra coisa que eu queria comentar, Vanessa, e todos, e todas, e todas, né, que forem aplicar, duas coisas. A primeira é que o CTO, anualmente, tem a oficina Arco-Íris do Desejo, no Rio de Janeiro, tá? Então, vocês podem fazer lá. Aí tem que ver a agenda, deve ter embaralhado tudo, mas ele solta uma agenda anual, né, com calendário de cursos, oficinas e residência, lá na Lapa, no Rio de Janeiro. Salvador, a gente está começando a organizar algumas coisas, e eu sei que o Cássio já fez na Associação Baiana de Psicodramatistas, e eu ouvi aqui também uma outra pessoa que disse que já fez. O que eu posso tentar fazer é fazer em Salvador, a gente organizar no verão uma oficina, uma semana, quem puder fazer, mas depende bastante de estrutura, não tem como ser gratuito por causa do custo, do tempo. E a segunda coisa que eu queria falar é o número de pessoas mínima para a gente fazer esse tipo de processo do arco-íris. Não sei se perceberam, tem, por exemplo, né, uma técnica, eu não sei agora se é a imagem dos antagonistas, os anticorpos, não é isso? Eu acho que é esse. O tira na cabeça os anticorpos. Se você coloca, por exemplo, 7 tiras, tem que ter 7 anticorpos. São 14 pessoas. Mais o protagonista e o antagonista. 16 pessoas. E mais, eu acho que todo mundo aqui já percebeu, que não deixa de ser uma coisa espetacular. Então, seria interessante, é interessante, quando tem 25 a 30 pessoas na sala, né, para que se possa fazer todo o processo. A outra coisa é que essa sala tem que ser boa, eu gosto de trabalhar com salas grandes, muito iluminadas, mas muito mesmo, tem muito detalhe que vale a pena ver, e que eu consiga criar o espaço estético e criar o espaço do público, que somos nós mesmos. Mas essa distância e essa circulação entre as imagens é fundamental
para que o arco-íris funcione. Já apliquei várias vezes, várias oficinas, e se eu não tiver um número de pessoas e um ambiente propício, inclusive, que não vaze, né, histórias, que não vaze o que está acontecendo lá dentro, é muito complicado. Cada uma dessas técnicas, só para finalizar, para quem nunca fez, ou para quem pretende fazer, elas são longas. Longas mesmo. Quando eu falo longas, podem durar até 2 horas, cada uma delas. Tá? E pode, depois, com a conversa, chegar a 3. E o que dá para fazer, geralmente, é uma por dia. É difícil fazer mais do que uma por dia. Tá? Também é outro comentário, já que fui provocado para comentar. Então, falar bastante dessa prática, falar bastante das necessidades, condições técnicas, número de pessoas, é muito importante. Eu tenho aqui no meu livro, que é autografado pelo Boal, né, 1996, está aqui. No final, tem também anotações de uma oficina que ele deu, que está aqui, ó. Né? Uma oficina que ele deu. Eu pensei, Nico, que você ia dizer, no final vou sortear. Desculpa, não me perdeu. Vou fazer um leilão. Mas, então, no final do livro, inclusive, tem, digamos, a oficina, quais foram os exercícios usados em 3, 4 dias, né? Uma oficina dada por ele. A caneta anotada, para não perder. Aquilo que a gente coloca sempre na cartolina, vai escrevendo, está escrito aqui atrás. Qual era o último comentário? Sim, e por último, né, é bacana, se você, caso não seja ligado à área da terapia, não seja um terapeuta, é bacana se tiver alguém com você, alguém da área da psi, né? Porque nunca uma oficina dessa é feita para, né, a terapia individual, e sim para o entendimento, né, dos processos possíveis que o teatro pode auxiliar. É muito teatral, mas é muito teatral, e como um bom teatro, emociona, às vezes a gente ri muito, às vezes a gente chora muito, e o tempo de cada um, né, de um protagonista, ou seja, a pessoa que conta a sua história, deve ser muito respeitado. Ao mesmo tempo, o coringa tem que ter um pulso muito firme, né, para perceber até que momento que a pessoa consegue e momentos que ela não consegue. E estimular, 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 estimular. Geralmente, todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Uns mais, outros menos, mas todo mundo consegue. Nunca tive, que eu lembre, nenhum problema maior. Principalmente se a oficina ela é contínua, se ela é seguida, é a maneira sempre que eu gosto, em imersão, né? Porque no outro dia você vai estar com a pessoa vai estar com o grupo. E também é bom mesclar logo no início alguns jogos, por isso que eu falei que eu tenho aqui escrito atrás, alguns jogos, né, de dinâmica de grupo, alguns jogos das categorias. Isso facilita também criar um bom e grande ambiente. Esses comentários, Vanessa, que me passaram aqui, sobre, para ninguém sair, vou dar oficina. Que bom, isso. Mas com todo cuidado. Mas o que você está falando é muito pertinente, primeiro, porque a gente, desde o início, coloca aqui que aqui é um grupo de estudos, né? A gente não está promovendo aqui a lógica de que as pessoas vão direto para a prática, por isso também que eu acho significativo o que você falou sobre a possibilidade de uma oficina presencial com você, sobre as ações que acontecem no CTO, as ações que o gesto realiza, né? Porque aí é importante que a gente se vincule à prática. E também acho que é absurdamente pertinente você exatamente falar dessa lógica do que é o procedimento de um coringa, né? Assim, de que um coringa ele tem que estar exatamente amparado, primeiro por todas as informações do método,
Segundo, pelo tema e pelos temas que podem vir a surgir, então ele também tem que ter esse instrumental, ele tem que se alimentar muito. Então, um coringa, ele está aberto para tudo, ele lê muito, ele vê muito filme, ele está muito antenado, porque ele vai mobilizar um grupo. Então, ele tem que estar preparado para isso também. Então, é uma responsabilidade a gente estar à frente de um grupo. Quem já faz teatro, a gente sabe disso, né? E aplicar um método que tem todo um pensamento, para a gente ter a coerência de aplicá-lo de forma correta, e a palavra correta cabe aí, é a gente também estar munido, né, exatamente desse arsenal que é ofertado aí pelo Boal, com esses elementos. Aí, e também, Lico, a gente poderia ver que se alguém quer fazer algum comentário sobre os vídeos que foram tão bacanas, ou sobre o que é que pretende fazer no dia aí do nosso compartilhamento. Estou sabendo que a Simone já tem uma experiência para compartilhar. Tem a Kelly, tá? A Kellyzinha vai mostrar o arco-íris em Taiwan. Tá? A Kelly também. E muito rápido, gente. Eu falei, a maneira que você falou, parece que eu disse que eu dou oficina no sentido fazer comigo. Mas ó, tem a Kelly de Bertoli em São Paulo, Ellen Sarapec no Rio, Monique Rodrigues, a própria Vanessa Gomes que está aqui. Ou seja, muitas pessoas trabalham com todo o teatro oprimido, também com arco-íris, tá? Só estou comentando assim, claro, eu também faço, mas podem fazer com qualquer pessoa. Não, mas eu estava falando mesmo para direcionar para as pessoas fazerem a cena com você. E, por último, também bem rápido, a gente sempre gosta de trabalhar duas pessoas, não só se for na área do arco-íris do desejo, mas é sempre bom quando você trabalha com mais um, e vai alternando, e porque enquanto um está dando lá o exercício, o outro está observando como é que acontece e como é que as pessoas estão reagindo. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o Boal eternamente. Sempre que eu posso, eu coloco alguém me auxiliando. Mesmo agora, em janeiro, lá no TCA, eu convidei um aluno da pós-graduação, o João, para ficar lá atento, auxiliando, produzindo, mas atento, porque nem sempre você consegue perceber tudo que ocorre com as pessoas. Então, vamos lá, tem questões? A Roseli Santos, ela está aqui pedindo para você falar um pouco mais sobre a ideia da pós-graduação em teatro do oprimido. Muita gente falou aqui do interesse na especialização, várias pessoas falaram aqui desde o início do nosso encontro. Então, para você comentar. Tá. Bem rápido, né? Tem o Gesto, que é um grupo de estudo de teatro oprimido, que funciona desde 2010 e organiza as Jornadas Internacionais de Teatro do Oprimido e Universidade. Esse ano vai ser em setembro, na Unirio, os 2 últimos anos foi aqui na Bahia. Esse grupo ele reúne pesquisadores, né, que atuam em universidades, na educação formal, tentando colocar o estudo do teatro do oprimido nas licenciaturas de teatro, nos cursos de direção, e aí a ideia é que a gente consiga fazer um curso lato sensu, né, de forma a ter sempre uma preparação maior e melhor para que a gente consiga colocar teatro do oprimido em tudo. A gente ia fazer isso no Rio de Janeiro, lá na Unirio, depois mudamos para Cândido Mendes, mas devido a alguns fatores acabou não acontecendo, isso já há 2 anos atrás, e com a minha vinda para Salvador, através do projeto da Antônia Pereira, já existe a disciplina na Bahia, na UFBA, tem também um outro professor que dá a disciplina de Estética do Oprimido na Universidade Estadual do Sul da Bahia, o Ayaldo, né? Tem agora também o professor Fernando Leão, que está aqui conosco, que vai trabalhar com o teatro oprimido na Universidade Federal do Sul da Bahia, em Teixeira de Freitas. Ou seja, já existe várias pessoas, várias instituições que começam a colocar o teatro do oprimido. E a nossa ideia, basicamente, seria criar uma pós-graduação, lato sensu, não estrito sensu, né? Na UFBA. Mas isso ainda está, de uma forma ou de outra, em processo, né, de escritura desse projeto. Não será agora esse ano, com certeza. Não tem ainda nada tão definido
o projeto não está definido ainda não. Mas, se tiver, vai ser lato sensu, e estamos montando, e as pessoas do Gesto provavelmente irão também, junto com outras pessoas, dar esse curso de especialização. Não sei se ajudei muito, mas não tem nada pronto ainda, não está nada definido, nem mesmo aprovado. Ainda tem que ir para os conselhos, pró-reitorias, ser aprovado para abrir inscrição, para depois começar. Mas, com certeza, esse ano não, isso já foi decidido, devido à pandemia, devido a tudo isso. E as jornadas, acredito que aconteçam. A gente vai definir até o dia 30 de junho, ou seja, 2 meses e pouquinho antes, se vai manter presencial, caso o Brasil volte ao novo normal, se a gente vai fazer virtual, como a UFBA acabou de fazer, ou se a gente definitivamente cancela e joga para ano que vem. Tá? É o que eu posso, nesse momento, falar. Maravilha. Vamos ver se tem alguém que quer fazer um comentário. A gente está exatamente também fechando esse ciclo, né, do livro do Arco-Íris do Desejo. Então, a gente queria aproveitar esse tempo. A gente tem um tempo ainda aqui para ouvir. Tem mais um dia, Vanessa. Peraí, não. Tem mais um dia, quinta-feira, sim. Estamos fechando. Como no gerúndio, estamos fechando. Está correto aí. Okay. Vamos, né, porque aí, no caso, a gente também vai estar na quinta-feira trabalhando com as técnicas de extroversão. Isso. E aí, mas no caso eu falo porque a gente já está com esse acúmulo, então gostaríamos de saber também como vocês está reverberando em vocês esse momento, essas técnicas todas, e falar de paralelos que vocês tenham aí de vivências. Quem gostaria de se colocar? Edgar já está com o microfone ligado de novo, será que Edgar vai conseguir falar? Edgar? Não. Bem, vamos ver aqui. Eu acho que é aqui. Deixa eu ver se alguém falou no chat. Não. Então, Lico, vamos fechando? Vamos sim. Vamos fechando. Eu queria só falar algumas coisas, né, para a gente fechar. Primeiro, o que está acontecendo no mundo em relação à pandemia e em relação também à questão racial, né? É muito forte para nós todos, negros, negras, acredito também para quem não é negro e negra, e não dá mais, né? É o basta, chega, nós temos que tentar entender por que um ser humano, né, o Boal fala isso o tempo todo, quer dominar um outro ser humano, quer oprimir somente por uma questão de gênero ou de raça, né, que é o grande ou os dois grandes marcadores hoje e que o teatro do oprimido trabalha muito. É quase impossível você começar um trabalho de teatro do oprimido e as questões de raça e de gênero não aparecerem. E é óbvio, porque é uma opressão milenar, né, em relação à mulher e em relação ao racismo. E por que eu queria falar isso? Porque, infelizmente, pessoas ainda hoje, né, fazem, como fizeram em Brasília, a marcha da supremacia branca da Ku Klux Klan, ou mesmo dos nazistas em 1930 e pouquinho na Alemanha. Ou seja, pessoas que alimentam ainda a ideia de que existem diferenças entre seres humanos e existem diferença de gênero. Eu estou, claro, muito triste, né, preocupado, e espero que a gente consiga, a partir de grupos como estes que a gente organiza, nós estamos também com o grupo Estudos de Teatro Negro, agora a gente está lançando estudos de teatro de rua, né? Que é para a gente se formar mais, informar mais e se organizar. Eu não quero aqui, de jeito nenhum, baixar, né,
ao clima, mas as imagens de um policial branco, né, asfixiando uma outra pessoa negra, e a pessoa falando, eu não consigo respirar, eu não posso respirar. Respirar é vida, todo ser humano tem direito, independente do seu gênero, da sua raça, da sua condição social. O Teatro do Oprimido, ele trabalha sempre pelos direitos humanos, sempre pela solidariedade, sempre pela ética, e aí eu só espero que vocês auxiliem nessa luta, né? Eu acho que esse grupo aqui é muito para isto, para cada vez mais a gente difundir, né, as ideias de que o oprimido pode sim ter o seu teatro. Tá, gente? Eu não sei se tem música, se o Fernando está com violão, se a Lívia vai fazer uma batucada para a gente fechar e seguir. Obrigado. Vanessa, eu te devolvo. Fernando, equipe, Rafa, Taína, Michele, Luzirene, Luana, todo mundo que está aí, um monte de gente devolvendo para a gente fechar e cantar para subir. Eu acho que só fazer um comentário, creio que não é baixar o astral, não, é levantar para dizer que a gente está aqui juntos nessa potência para transformar